E hoje a gente vai voltar lá no livro de Lucas, no capítulo 19, para a gente poder pensar um pouquinho no encontro que Jesus teve com um homem especial. Um homem muito especial. Ele era diferente de todo mundo na época ali ao redor dele, por vários motivos. E Jesus teve esse encontro com ele. Eu tenho certeza, depois de ler e estudar a respeito disso, não foi por acaso, como eu já disse aqui outras vezes em dezembro, que aquele encontro aconteceu. Não foi por acaso. Jesus tinha a hora e o lugar exatos para se encontrar com Zaqueu. Ele sabia. Por isso que ele passou ali, naquele dia, naquela hora, para encontrar com Zaqueu. E pesquisando, estudando algumas coisas, eu entendi algumas coisas a respeito de Zaqueu. Primeiro, Zaqueu era um homem muito importante. Ele não era só rico, mas ele era importante, porque ele era o líder dos publicanos em Jericó. Tinha vários. Ele que era o chefe de todo mundo. Ele que mandava no negócio. Então ele era um homem importante. Ele era um homem rico. E ele era um homem que se destacava. Não pela força, não pelo tamanho, não pela inteligência, pelo tamanho mesmo, mas não era o tamanho nesse sentido, né? Era vertical o negócio, mas não era para cima. O problema dele, ele sumia no meio da multidão. Ele era um homem baixinho. Engraçado que lá onde a gente mora, a gente vai no shopping, de vez em quando meus meninos veem um homem que é baixinho mesmo. Ele deve ter o quê? 1,5 m, Michele? Por aí, né? E aí os meus meninos ficam impressionados. Quando ele passa assim, eles estão até numa loja, eles saem, vão para o corredor e ficam olhando. E ficam olhando aquele homem baixinho, quase do tamanho deles. Chama atenção, porque é muito diferente, né? O muito alto chama atenção, o muito pequeno chama atenção. Agora, o que é interessante sobre Zaqueu, que ele fazia parte de um grupo de pessoas que existia na época de Jesus, sempre existiu e sempre vai existir. Pessoas que são rejeitadas pela sociedade. Zaqueu era rejeitado. E às vezes a gente pensa no negativo, mas tem algumas coisas que a gente acha que é positivo, mas também, no momento que você tem aquilo, você se torna rejeitado. A pessoa é rejeitada pelo quê? Por exemplo, raça. Se a pessoa está no meio da raça dela, ela está em casa. Se ela é de uma raça, ela está no meio de outra raça, geralmente, ela sofre rejeição. E não é só a gente pensar assim, um africano num país, né, nórdico da Europa. Ele se destaca. O contrário também acontece. Um polaco que está lá na Namíbia, ele está andando ali e ele é discriminado, ele é diferente, ele chama atenção. Eu senti isso no Japão. Eu e minha esposa no Japão, a gente andava em Tóquio, milhares de pessoas ao nosso redor, a gente se destacava. Primeiro porque no Japão era alto demais. Todo mundo assim, a maioria, grande maioria, era da altura do meu ombro para baixo. Então eu chegava no metrô, eu andava na cidade, todo mundo me via, porque eu estava muito mais alto. Ninguém tem barba. Eu fiquei 2 anos morando no Japão, ninguém tem barba. Eu era o cara de barba. Você podia falar no país inteiro e sabiam que era eu. E a gente via como o japonês rejeita outras raças. Eu não sofri muito isso, mas eles têm... Minha esposa uma vez quase apanhou, não foi? Na estação de metrô. Um velhinho veio para ela, ele estava com a bengala ou guarda-chuva? Com a bengala. Ele veio com a bengala para cima dela, brigando, falando, xingando, e foi para bater. E ela teve que correr. Porque o que você está fazendo aqui no meu país? Olha como que tem rejeição. Raça gera isso. Né? Por isso que quando a gente vai para um outro país, a gente geralmente fica... As pessoas vão para o bairro, na cidade, da sua turma. Né? E aqui em Bruxelas a gente tem os bairros aí. Saint Gilles é casa para muita gente. Né? Porque você quer ficar perto daqueles que parecem com você, pensam com você, gosta das coisas que você gosta, come o que você come. É a cultura. Mas aí sofre rejeição. Que outro tipo de rejeição as pessoas sofrem? Tem a rejeição por causa de questões econômicas. Quando a pessoa ela tem menos que os outros, ela fica às vezes de canto, rejeitada. Se ela está em outro país e ela não tem dinheiro, aí pronto. Ela sofre dupla rejeição. Então, falta de recurso financeiro gera rejeição.
Em vários, a gente pode usar no trabalho, na escola, né? Fica difícil. Por exemplo, na escola, a criança, quando é pequena, ela não escolhe que roupa que ela põe, que tênis que ela põe, os pais escolhem. Mas chega numa certa idade, ela já começa. Por quê? Porque ela sofre pressão do meio. Eu me lembro, olha só, eu sou do tempo antigo, né? Lá nos anos 80, começou a aparecer uma marca de tênis que tomou conta do mundo, principalmente por causa de um jogador de basquete que até hoje ele recebe 400 milhões de dólares por ano só para ter o nome dele no tênis. Estou falando do Michael Jordan. E a marca é a Nike, né? Naquela época a Nike começou a explodir. E eu tinha terminado o ensino médio, não sabia que faculdade que eu queria fazer, comecei a fazer cursinho, e eu estava em São Paulo, e eu fui parar no melhor cursinho do povo mais rico de São Paulo. E era assim, era gente de dinheiro que estava ali. Quando eu olhei, eu me dei conta, em volta de mim, a minha sala de aula, porque naquele momento ali tinha muitas. Cada sala de aula que tinha ali, umas 10 de manhã, eu estudava de manhã. Na minha sala tinha 185 alunos. Imagina, era uma arquibancada assim, 185. Devia que todo mundo usava. Todo mundo. Toda aquela galera, eu tinha 16, 17. Eu tinha 17 anos de idade. Todo mundo usava Nike. E eu estou por fora, né? Estou por fora, porque o pouco dinheiro que tinha estava pagando o curso para mim. Não tinha dinheiro para... E eu me sentia excluído. E com certeza era, porque eu não era parte daquele grupo, daquelas pessoas ali. Todo mundo tinha um estilo de vida, usava certas roupas, certas marcas. Eu era o rejeitado. Eu me sentia rejeitado. Agora, tem uma coisa que a gente não pensa. Porque a gente pensa em todas essas rejeições e a gente fala assim, alguém que está numa posição boa não pode se sentir assim. Por exemplo, a pessoa tem dinheiro. Não é culpa dela, nasceu rico. Se sente rejeitado? Sim ou não? Se sente rejeitado. O rico sofre tanto quanto o pobre ou mais. Bom mesmo é estar no meio, assim. Bom é estar ali no meio. Não é nem uma coisa nem outra. Essa é a vida boa. Porque quem está nos extremos sofre. Eu sei disso e eu vi bem de perto. Quando eu namorei com uma moça em Goiânia. E na época, quem é de lá, talvez lembre, porque acabou depois. Tinha uma marca de café lá de Goiânia. Eu conheci a fábrica. Tinha propaganda na televisão. Café Cremon. Você lembra do Café Cremon? Eu namorei com a princesa do Café Cremon. A filha do dono. A menina não é culpa dela. Nasceu rica. Família rica. E aí o que acontece? Um dia a gente bateu um papo bem pessoal. Casa, melhor bairro, no setor, no Jaó. Casona. Linda aquela casa. A piscina, aquele gramado bonito, a piscina, a gente sentado batendo um papo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque para mim, naquela época ali eu estava com 20, acho que 23. Eu não tinha convivido com gente rica. Convivia assim, meio de longe. Fui na casa de uma vez, outra, mas não conviver. Agora eu estava namorando com uma moça que o pai era milionário. E aí a gente está conversando ali, eu nunca parei para pensar. Aí ela falou assim para mim, sabe que tem hora que eu penso se eu tenho amigos de verdade. Eu não sei se meus primos gostam de mim ou se eles vêm aqui em casa só por causa da piscina. Já pensou que triste? Cada relacionamento que você tem, você questiona. Se você não sabe se a pessoa gosta de você, é seu amigo de verdade. Não sabe se o primo, a prima, vem em casa porque gosta de você ou por causa da piscina. Então, como que vai ter certeza do relacionamento? Ela sabia que eu não tinha interesse nenhum no dinheiro dela, porque a mãe dela estava me empurrando, e ela queria de todo jeito que a gente namorasse. A gente namorou um tempo, mas não deu certo, porque um dia eu já tinha me formado em teologia, né, ia ser pastor, eu dei um livro para ela, chama assim, A Mulher Sem Nome. Eu não dei para você, Michele, dei? É por isso que você casou, você não leu o livro, né? Ela leu o livro e desistiu na hora, porque a mulher sem nome é a esposa do pastor. Já viu que a esposa do pastor não tem nome, né? Esse é o pastor Ricardo. E aquela esposa dele.
Não tem nome. É esposa do pastor, é esposa do pastor. Então, o nome do livro é Mulher Sem Nome. E ela leu o livro, quando ela terminou de ler, ela falou, não é para mim. Aí eu, beleza, vamos em frente. Obrigado, estamos aí, né, Michele? Calé, o Christoph, é isso aí. Mas ali com aquela namorada eu entendi a primeira vez como que existe a rejeição até para quem é rico. Zaqueu era rico. E ele se sentia rejeitado por vários motivos. Ele era rejeitado. Primeiro porque ele era considerado o quê pelo povo judeu? O povo dele. Ele era um traidor. Ele era considerado traidor. Por quê? Os romanos escolhiam próprios judeus para serem os coletores de impostos. Aí o povo, ainda mais que o povo sabia que eles não cobravam os impostos da forma que devia ser cobrado. 10%, eles pediam 15%, 5% ia para o bolso, 10% ia para o Império Romano, e eles iam enriquecendo, enriquecendo. Então, Zaqueu tinha tudo que ele queria. Era feliz? Não era. Tinha paz? Não tinha paz. Tinha uma consciência tranquila? Dormia tranquilo? Não. Ele não tinha uma vida. Ele não tinha uma vida plena. Ele não era feliz. Porque ele era rejeitado, considerado traidor, né? Era desonesto. Todo mundo sabia disso. Então ele vivia aparentemente bem. Como tem muita gente que tem muito dinheiro que aparentemente vive bem, mas só sabe quem mora e convive. Só sabe quem realmente vive junto ali. Agora, o que aconteceu? Jesus, vamos pensar nisso. Jesus era especialista em buscar os rejeitados. Era rejeitado por causa da raça, Jesus ia lá. E a gente vai continuar agora no mês de janeiro, vendo outros encontros. Mas olha só, Jesus, ele saiu da região da Judéia e ele foi para Samaria. E a gente já viu o primeiro encontro nosso em dezembro, foi o quê? Jesus e a mulher samaritana. Por quê? Porque eles eram o povo rejeitado pelos judeus. E então ele recebe o rejeitado, ele acolhe o rejeitado. Outra vez não, 2 vezes, ele atravessou o mar da Galileia e foi lá para o outro lado, onde tinha um povo que era rejeitado pelo povo judeu. Lá ele expulsa o demônio do endemoniado, depois de 2 anos ele volta, tinha uma multidão esperando por ele multiplica pães e peixes para eles, e ele cura, ensina, faz milagres, ele acolhe o rejeitado. Aí ele vai para o norte, onde hoje é o Líbano. Chega lá, tinha uma mulher que vem conversar com ele e pede um milagre pela filha. Jesus ainda prova a fé dela, falando assim, não é justo que tire o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. E ela mesmo assim não desanimou. Aí Jesus falou, você tem fé? Porque ela falou o quê? Não, mas as migalhas não tem problema. Caiu as migalhas da mesa, o cachorrinho come. E Jesus foi lá e fez o milagre para o rejeitado. Ele acolhia os rejeitados. Até mesmo o centurião, que era romano, Jesus faz um milagre por ele. Os discípulos estavam ficando doidos com Jesus. Falou, eu não estou entendendo nada. A gente sempre aprendeu as coisas de um jeito, e agora ele vem e está fazendo tudo diferente, acolhendo esse povo aí que a gente rejeita. Jesus acolhe os rejeitados, e Jesus queria acolher Zaqueu. Zaqueu morava em Jericó. Jericó era uma cidade muito importante. Era rica, bonita, estava num lugar bem posicionado, tinha um deserto acima, as montanhas, um vale e o Rio Jordão ali perto, alguns quilômetros. Antes de aparecer Jesus, quem estava pregando ali no Rio Jordão, perto de Jericó? Quem que estava lá? Antes de Jesus aparecer como rabi? João Batista. João Batista estava batizando lá. Zaqueu ouviu que tinha um profeta lá no Rio Jordão pregando. Ele ouviu a pregação de João Batista. Aquilo começou a mexer com ele. Porque ele sentiu, isso aí é para mim. João Batista pregava uma mensagem do quê? Era uma palavra. Ele veio para convidar Israel para o quê? Arrependimento. Quem precisava de arrependimento ali era Zaqueu. E ele falou, é para mim isso aqui, porque a lei é clara. Eu estou errado, eu estou em pecado. Essa mensagem é para mim. Ali o Espírito de Deus já começou a trabalhar no coração de Zaqueu.
E ele já estava caminhando para uma mudança de vida. Só que imagina como é difícil. Nesse momento, Zaqueu percebeu que ele tinha ido longe demais. O caminho de ida é fácil, a volta é complicadíssimo. Como que eu vou mudar de vida? Como que eu vou sair dessa situação que eu me meti? Eu sou importante, eu sou rico, eu não tenho como abrir mão dessa posição, do meu trabalho, do meu dinheiro, do meu nome, tudo isso que eu construí. Como que eu vou desconstruir isso? Então ele estava lutando com aquilo. Aí aparece Jesus e ele ouviu falar de Jesus. E ouviu as mensagens de Jesus, porque aquilo corria. Mensagem de perdão, de transformação de vida, os milagres que Jesus fazia. Ele foi ouvindo tudo aquilo, aquilo foi criando esperança. Ele foi ouvindo aquilo e aquilo foi criando aquele sentimento. Quem sabe eu vou conseguir mudar de vida? Então ele estava nessa busca. E Jesus era um homem como nós. Agora, ele tinha uma conexão com o Pai. E o Pai revelava para Jesus, como revela para nós hoje, aquilo que ele precisava saber. E Jesus sabia que em Jericó tinha um homem chamado Zaqueu, que estava nessa luta e precisava do empurrãozinho final para tomar a decisão. E Jesus, naquele dia, estava vindo do Jordão para Jerusalém. E o caminho era por Jericó. Jesus não precisava estar em Jericó naquele momento, mas ele falou, eu vou passar por ali, porque eu tenho um encontro marcado. Ele não sabe, eu sei. E na hora certa, no lugar certo, eu vou estar ali para mudar a vida desse homem que está na luta. Sabe o que deu esperança para Zaqueu? Vamos pensar, vamos ver, quem conhece um pouquinho, eu vou fazer vocês pensarem um pouco. O que você acha que deu mais esperança para Zaqueu? Vou dar uma dica. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Pensa aí. Por que Zaqueu, eu faço isso, a Ana Luísa já está ali pensando, por que Zaqueu ficou cheio de esperança? Quem era um dos 12? Vai lá, agora já. Quem que era um dos 12? Aí, Mateus. Ali que Zaqueu se encheu de esperança. Porque ele ficou sabendo, olha só, tem fofoca que é boa. Tem fofoca que é boa, tem coisa que não deve fofocar. Mas essa fofoca foi boa. Chegou no ouvido de Zaqueu. Zaqueu, tem que te contar uma coisa. O quê? Você não acredita. Jesus, esse que faz os milagres, que traz essa pregação e tal, ele tem 12 discípulos. Um deles abandonou a profissão, deixou tudo para seguir Jesus, é discípulo dele. Ei, quem que é esse Mateus? Igual você, era um publicano, era um coletor de impostos. Zaqueu deve ter sentido um calafrio. Você falou, não acredito. Ele recebeu como discípulo dele alguém como eu. Aí pronto, a esperança fez assim, ó, puff, lá dentro. E aí Zaqueu falou, então tem salvação para mim. Porque se Jesus tem entre os discípulos dele alguém como eu tenho esperança. Por isso, que a hora que chegou a informação na casa dele, Zaqueu, ele está lá em casa, contando as moedas, né? Coisa que ladrão faz, né? Porque ele vive para isso. Então ele está lá vendo o fruto do crime. Está ali contando moeda. Então, você não acredita quem chegou na cidade? Quem? Tem uma multidão, estou acompanhando ele está vindo aí. Ele vai passar por aqui. Quem? Jesus de Nazaré. Zaqueu, na hora, largou tudo, falou, é hoje. Eu tenho que ver quem é esse homem. Foi correndo, chegou lá, multidão, não tinha como ver, baixinho, ficou na ponta do pé, só viu o ombro do outro, né? Vou subir nessa árvore. Pelo menos eu tenho que ver quem é Jesus. A hora que ele passar, eu vou ver. Ele sobe na árvore, está ali olhando e está procurando. Quem que é? E a multidão passando, Imagina o susto que esse homem tomou. Imagina. Jesus para, ninguém está vendo que está na árvore. Todo mundo está preocupado com Jesus, todo mundo está olhando aqui embaixo. Jesus para, olha para cima, nos olhos de Zaqueu, e fala o quê? Vamos ver, olha o que diz aqui. Jesus, estamos aqui em Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e começou a travessia da cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele era o líder daquela cambada ali. É esse termo mesmo, né? Aquele bando de coletor de impostos em Jericó. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão.
Assim correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, parou, olhou para cima e disse: Zaqueu. Imagina, ele está louco para ver Jesus. Sabe que o homem é importante, todo mundo tem uma multidão ao redor dele. Não passava na cabeça dele: Jesus sabe quem eu sou, Jesus sabe meu nome. Nunca. Imagina o susto que ele tomou. Jesus para, olha para ele. Zaqueu tomou aquele susto. Vê aquele. Jesus está falando comigo, me chamou pelo nome. Já aconteceu isso com você? Alguém chegar para você, te chamar pelo nome, você nunca viu a pessoa na vida. Olha para ela, você me conhece? Quem é você? E a pessoa que de repente revela alguma coisa para você, e você... Acontece. Zaqueu tomou aquele susto. Desça depressa. Jesus podia ter dito 1000 coisas. Mas o que Jesus falou já entrou no coração de Zaqueu e mudou a vida dele. Porque ele deu para Zaqueu aquilo que ele mais queria. Ele era rejeitado. Ele era excluído da sociedade. Por quase todos. Talvez, quem não rejeitasse Zaqueu, era quem gostava da piscina na casa dele. Né? Esses aí fingiam. Zaqueu, grande amigo, né? Final de semana, churrasco na beira da piscina. Os amigos estão lá. Tira a piscina, tira o churrasco. Cadê amigo? Não sobra um. Não é? E aí o que acontece? Jesus diz para ele o quê? Porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu não estava acreditando no que estava acontecendo. Porque na cultura do Oriente Médio, eu já falei aqui, você ir à casa de alguém demonstra aceitação, amizade. O judeu era proibido de entrar na casa de certas pessoas. Ele não entrava na casa. Porque se ele entrasse, ele ia se contaminar. Então, um judeu nunca ia entrar na casa de um samaritano. Jamais entraria na casa de um romano. Por quê? O povo idólatra, que come coisa que não deve comer, que faz coisa que não deve fazer, adora ídolos e tal. Eu vou me contaminar? Não contamina. Então, ir à casa de alguém quer dizer, a gente tem a mesma fé, a gente torce para o mesmo time, a gente tem os mesmos interesses, a gente está unido, temos o mesmo Deus, estamos em comunhão. Você comer com alguém é mais profundo ainda. Você vai na casa de alguém e tem uma refeição junto, aí você está dizendo assim, a gente é família. A gente está próximo. Por quê? Como que comia naquele tempo? Era um divã, era deitadinho de lado, os pratos... E ainda é assim, muito restaurante asiático ou do Oriente Médio. Né? Vem as porções de comida, não tinha talher, não tinha nem os pauzinhos, né, Michel? O hashi, do chinês, do japonês, é com a mão. É intimidade. É intimidade. Você colocar a mão na comida, que outra pessoa também vai pôr a mão. Então, por isso que tinha... Você vê, esse cuidado de lavar as mãos. E aí teve até um momento, não sei se vocês se lembram, quando o pessoal dizia assim, falaram para Jesus, seus discípulos estão comendo aí, não estão se purificando, não lavam a mão para comer. Isso era uma coisa muito importante, porque na hora de comer, você vai pôr a mão na comida junto com as outras pessoas. Agora, você não permite qualquer um ir na sua casa e comer com você, porque se você faz isso, você está dizendo que a gente é amigo. Mais do que isso, a gente é íntimo. Eu estou te dando a liberdade de tocar a comida que eu vou comer. Então tem que ter muita confiança. Jesus foi além. Porque, claro, se ele foi e falou, eu vou dormir na sua casa, eu vou ficar na sua casa com você. Jesus passou todos os limites, ele foi para o último limite. Ele falou, meu amigo, eu podia ir para qualquer lugar, eu vou ficar na tua casa, eu vou dormir lá, porque eu estou indo na sua casa, eu vou comer com você e eu vou dormir lá. Chocou todo mundo. Porque todo mundo sabia quem era Zaqueu. Dá um choque em todo mundo. Ninguém estava acreditando. Como que Jesus vai fazer isso? O mais chocado de todos, quem que foi? Zaqueu. Ele ficou em choque. Falou, não acredito. Ele desce, começa a ir com Jesus, vão para a casa dele, e olha o que diz aqui. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Todo mundo sabia que ele era pecador. E aí começaram a questionar Jesus e dizendo, como que ele faz uma coisa dessa? Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor. E aí vem a decisão de Zaqueu.
Pelo que a gente vê pela história, Zaqueu não ouviu nenhum sermão, nenhuma mensagem, uma pregação, um ensino de Jesus. Não viu Jesus fazendo um milagre. Ele ouviu as histórias. Mas o que transformou a vida de Zaqueu? Ele faltava um pouquinho para tomar a decisão e dizer assim: eu quero ser como Mateus. Eu quero seguir a mensagem de arrependimento de João Batista. Mas eu não consigo. Como que ele tomou a decisão? Porque Jesus aceitou ele. Jesus abraçou ele. E disse assim: olha, eu não vou julgar você. Porque você, como qualquer outro aqui, é pecador. Eles estão te julgando porque eles acham que o pecado deles é menor que o seu. E o seu é público. Todo mundo sabe. Talvez é por isso que chamava de publicano, né? Que o pecado era público. O seu é público, deles não. O deles está escondido aí. E eles ficam te julgando. Não tem diferença nenhuma. A frase que eu vi na primeira música que a gente cantou hoje. Jesus foi lá jantar com Zaqueu. Aí, na primeira música que a gente cantou, a frase dizia o quê? À mesa todos são iguais. Era isso que Jesus estava querendo ensinar. Aqui à mesa, quando eu sento com vocês para comer com vocês, todos são iguais. Não tem maior, não tem menor, não tem mais pecador, menos pecador. Todo mundo é pecador, todo mundo precisa da minha misericórdia, da minha salvação. E aí, Zaqueu recebe. Jesus não precisou dizer nada. Ele só falou: eu vou dormir na sua casa. Eu não vou lá visitar você, eu não vou lá comer com você, eu vou lá dormir na sua casa. Zaqueu falou assim: eu não acredito, me aceitou, eu não sou rejeitado. Para ele eu não sou rejeitado. Ele me acolheu como família. Como família. Zaqueu pensou um pouquinho, viu o povo falando. O que ele disse? Olha, Senhor, daria metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Esse é o sinal do arrependimento verdadeiro. Porque falar, estou arrependido, é muito fácil. Dizer que mudou de vida é muito fácil. O arrependimento verdadeiro é aquele que leva a pessoa a corrigir o erro. Zaqueu estava tão feliz. E a salvação entrou na casa dele, porque Jesus disse o quê? Hoje houve salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão. É igual todos vocês aí, ó. Vocês estão criticando? Ele também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu vim aqui para isso, para salvar qualquer um, todos que estão perdidos. E ele aceitou a salvação. Aquela aceitação de Jesus transformou a vida dele de uma maneira. O que ele fez? Era rico. Metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. Acabou. E da outra metade que sobrar, eu vou atrás de cada um que eu tirei a mais e vou devolver 4 vezes mais. Esse pessoal deve ter ficado muito feliz. E reconheceu a transformação verdadeira na vida do Zaqueu. Porque imagina, que investimento você faz que te dá 400% de ganho? Não tem. Não tem. Vai demorar. Michele, você que entende um pouco disso, quanto tempo ia precisar? Vamos lá, vamos colocar na nossa realidade, 1.000 euros. Quanto tempo eu vou ter que deixar investido? Em que eu vou investir para ter 4.000 euros? Na bolsa, né? E com muita sorte, né? De acertar bem direitinho lá e dar uma alta ali de alguma coisa, porque se quadruplicar, o pessoal não estava acreditando. Falou: o que aconteceu com isso daqui? E a história espalhou, virou um grande testemunho. Eu garanto para vocês uma coisa. Depois disso, você acha que ele ficou pobre? Não ficou pobre, ele continuou rico. Continuou rico. Só que ele estava com uma ganância tão grande, como tem muita gente nesse mundo, que quer mais, quer mais, quer mais. E chega uma hora que a pessoa tem tanto que ela perde noção. Aí ela começa a fazer, como eu vi algumas pessoas, que começam a andar por aí com um relógio. Isso aqui, ó, eu ganhei de presente. Mais ou menos 100 euros. Tá bom, né? Tem gente que anda com 10.000 euros no braço. Precisa. Fala sério. Perde a noção. Perde a noção. Eu vi tem um filme muito legal, né? Acho que todo mundo aqui já assistiu. Se não assistiu, vai assistir, que é legal, vale a pena. Todo mundo já viu aquele filme do Forrest Gump. Forrest Gump, segundo a história, ele tinha um QI abaixo do mínimo, né? Então ele não era muito inteligente, ele tinha limitações. Aí a história dele é fantástica, ele só tem sucesso, as coisas vão dando certo porque ele vai levando e não está nem aí, não está preocupado com nada. Aí chega uma hora na história que ele vira um bilionário, não é nem milionário, ele vira bilionário.
E quando ele fica sabendo que o investimento que o amigo fez para os dois, né? E os dois estão bilionários, ele fala assim, ó, dinheiro não precisa se preocupar mais pro resto da vida. Ele falou, que bom, uma coisa a menos para se preocupar. A preocupação da vida das pessoas é só o dinheiro, né? E aí ele fala, minha mãe, tudo ele fala, minha mãe dizia, ele fala assim, minha mãe dizia, para a gente viver a gente só precisa de um tanto, daí para cima é só para se aparecer para os outros. É ou não é? Para a gente precisa para viver é X. Quando a gente já tem tudo que precisa para viver bem, daí para cima é só para se aparecer. É só para dizer, eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Porque você não precisa daquilo. Precisa? Não precisa. E aí o Zaqueu foi viver bem. Ele já vivia bem. Ele não precisava dos excessos. Os excessos aí foi para os outros. Foi para os outros. Onde devia estar. Você acha que agora ele estava feliz? Ele dormia tranquilo? Tinha uma consciência tranquila? Com certeza. Melhor de tudo, continuou rico, continuou bem, continuou feliz, com a certeza da salvação, com a certeza da vida eterna. Isso não tem preço. Vale todo o ouro, toda a prata, todas as joias, vale tudo. Que agora eu vivo com Jesus. Aí a vida tem sentido, tem significado. Quantos de nós não precisamos ter um encontro com Jesus como Zaqueu teve? Para ter a nossa vida transformada. E eu fico pensando só o seguinte. Está aqui minha esposa, ela sabe. Quantos de nós, como eu, vivi muito tempo, a gente fica ali, na linha da mudo de vida ou não mudo de vida? Me entrego ou não entrego? Zaqueu estava naquela situação, sabia que estava tudo errado, mas ele faltava coragem. Ouviu a história, né? João Batista, ouviu o arrependimento, eu preciso mudar de vida, mas eu não consigo, a minha situação, como que eu vou? Sabe como que doeu menos para Zaqueu? Por que deu certo a mudança dele? Porque ele não fez como a história daquela mulher que tinha um cachorro, e tem umas raças de cachorro que o pessoal corta o rabo. Né? Doberman tem rabo. A bióloga está aqui. Eles nascem com rabo, não é? E por que tem uns toquinhos assim? Que alguém achou que tinha que cortar. Eles cortam a orelha e o rabo. Aí corta as orelhas do Doberman e fica com aquela orelhinha em pé, não fica caída, ele fica com aquela cara que dá medo, né? Você olha aquele cachorro, você fala assim, isso aí é feito para morder. A mulher queria cortar o rabo do cachorro, mas ficou com dó. O que ela fez? Toda semana ela cortava um pedacinho. Coitado do cachorro. Quando sarava, a semana seguinte sofria de novo. Aí na semana seguinte, não, eu estou com dó, não vou cortar. Eu vou cortando aos pouquinhos. Tem gente que faz isso. A gente faz isso com a gente mesmo. Sabe por que deu certo com Zaqueu? Porque ele foi na raiz e fez assim, ó, é uma vez só que vai doer. Pumba, acabou. Acabou. Quer mudar de vida? Melhor maneira, estou dizendo para vocês, um dia eu vou explicar melhor. Vai e corta tudo de uma vez. Dói menos. Zaqueu foi lá e cortou tudo. Falou, ó, quer saber? Meu problema é o dinheiro. Vou me livrar dele. Vou ficar só com o que eu preciso. Que aí acabou o problema. Metade vai para os pobres, vou pagar os outros aí que eu roubei, acabou, vou viver tranquilo e feliz. Pronto, por isso que deu certo. Que ele foi lá e cortou uma vez só. Ele não ficou sofrendo uma luta, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, regride, continua. Tem muita gente que faz assim na vida espiritual. Acredita que entrega a vida para Jesus, mas vai lá, pega um pouquinho, volta naquele pecadinho de novo, prova de novo, aí se arrepende e fala, ai meu Deus, o que eu fiz? Aí, não se entrega, tem medo de se entregar. Faz uma vez só, entrega tudo de uma vez, pronto, acabou, resolvido, vai em frente. Tem que ter fé? Tem que ter coragem? Tem. Agora eu vou dizer, se você estiver nessa luta, Jesus tem um encontro com você, do jeito que ele teve com Zaqueu. Ele sabia, Zaqueu estava na luta. Ele falou, se eu for lá, se eu falar com ele e disser uma coisa só para ele, vou ficar na tua casa, vai resolver. Jesus faz isso. O que precisa para mudar a nossa vida? O que falta para você dizer assim, ó, eu vou entregar tudo, vou cortar tudo de uma vez, vou entregar minha vida para Jesus, e esses vícios, esses pecados, eu vou deixar ele arrancar de mim. Deus sabe. Então dá uma chance para ele. Marca um encontro com Jesus. Deixa Jesus entrar na sua vida. Ele ter esse encontro com você como teve com Zaqueu e te dar aquela força que você precisa para você dizer, agora tudo é dele. Não é? A gente não cantou? É tudo por ele? É tudo por ele. É dele. Entrega tudo como Zaqueu fez. Pronto, a vida dele naquele instante mudou completamente.
Agora ele era aceito pelas pessoas, acabou a rejeição, ele não era mais o ladrão, agora ele é filantropo. É o homem que ajuda todo mundo. Deu dinheiro para os pobres. Imagina os pobres da cidade. Todo mundo falando, não, Zaqueu, não fala mal dele. Ele veio aqui em casa, a gente estava aqui, passando necessidade, fome. Olha quanto que ele fez por nós. Ninguém fala mal de Zaqueu aqui. Olha como que mudou a realidade dele. Agora sim, ele tinha uma vida plena, feliz. E certeza de que no reino de Jesus eu vou estar lá com ele para sempre. É tudo que a gente precisa. Então a nossa decisão tem que ser do Zaqueu. Vai de uma vez, entrega tudo para Jesus. Sua vida, a partir dali, é o que eu falei aqui, vai estar plena. Plenitude, não falta nada. Não falta nada. Você está feliz, satisfeito, vivendo cada dia com Jesus. É a hora da gente orar. Vamos chegar aqui? Vamos fazer o nosso círculo de oração e vamos dizer, Senhor, eu quero ter um encontro com Jesus todos os dias como Zaqueu teve. E eu quero entregar minha vida como Zaqueu entregou. Para eu ter plenitude. Porque eu quero ser feliz. E eu tenho certeza, Zaqueu se tornou a pessoa mais feliz de Jericó. Do rejeitado, desonesto, se tornou um homem querido e amado por todos. Que a vida dele foi transformada. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que nós recebemos das tuas mãos. Obrigado porque naquele dia, o que serve de exemplo para nós hoje, de lição, o Senhor Jesus passou por Jericó e transformou a vida de um homem pequenininho, que naquele dia se tornou um gigante da fé, porque Jesus entrou na casa dele, na vida dele. Nos ajude a ter um encontro com Jesus todos os dias, um encontro pessoal, onde a gente sinta que não somos rejeitados, mas a gente é acolhido no abraço do Salvador. Abençoe a nossa vida em 2025. Um ano que promete problemas e dificuldades em vários aspectos, mas a gente quer passar por esse ano com a cabeça erguida, sem medo. Medo nenhum. Seguros, porque nós queremos ter um encontro com Jesus a cada dia. Em oração, em leitura da Bíblia, em estudo da Bíblia, em comunhão contigo, para a nossa vida ser plena. E a gente poder, como Zaqueu depois foi transformado, pensar mais nos outros do que na gente mesmo. Fazendo bem, com os dons, talentos, recursos, meios que o Senhor nos concede. Abençoe a nossa vida e cada um que veio aqui hoje, cada família representada por nós e aqueles que estão online acompanhando também. Nós pedimos por essas bênçãos e oramos já agradecendo pelo encontro que vamos ter com Jesus todos os dias. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos nós.